Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe você. Mais esse domingo, caminhando aí para o nosso Natal, não é? Que bênção, louvado seja o Senhor, que esse mais um ano se encerrando, mais um ano chegando ao final, e isso é motivo de alegria, de gratidão para nós, em nome de Jesus. E eu quero encorajar você, animar o seu coração a terminar esse ano assim, cheio de alegria, cheio de disposição. Eu sei que final de ano nem sempre é fácil, não é? Às vezes se acumulam muitas coisas, é tempo de fechar e encerrar tantas tarefas e responsabilidades na nossa vida. É comum nós chegarmos no final de uma jornada como essa, muito sobrecarregados. Mas ao mesmo tempo eu quero encorajar você a olhar para trás e ver tudo que o Senhor te abençoou até aqui e dar graças ao Senhor. Louvar a Ele pelo ano que Ele te deu e olhar para frente para 2022 como um ano de ânimo, de renovo, de progresso. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei se você já começou a fazer planos para 2022, mas eu queria encorajar você, se você ainda não começou, para que você comece, para que você sonhe, planeje, para que você pelo menos planeje amadurecer mais em 2022, crescer mais na graça do Senhor em 2022, ler mais a sua Bíblia, se tornar mais gracioso, bondoso no seu coração, para você viver um 2022 mais grato ao Senhor, trabalhando e servindo a Ele com mais alegria. Eu sei, as lutas vêm, as dificuldades são reais. Muitas das vezes nós servimos ao Senhor, mesmo estando com o coração meio aflito. Talvez você esteja se sentindo assim no final desse ano, mas o Senhor pode nos renovar. O Senhor é aquele que renova as nossas forças a cada dia, e nós temos motivo para agradecer ao Senhor e louvar a Ele de todo o nosso coração. Amém? Que o Senhor te anime, que o Senhor te encoraje. Eu sou bastante animado com finais de ano, e já falei isso aqui, todos os anos eu falo, final do ano eu sempre repito. Amo começar o ano animado, e amo encorajar você a começar o seu ano também animado. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós até aqui, e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas ainda Ele fará, e por isso nós podemos ter ainda mais esperança no mover de Deus, na graça do Senhor na nossa vida. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus. Eu prometi semana passada que hoje a gente iria conversar um pouquinho sobre o sentido do Natal. Um pouquinho sobre o verdadeiro sentido do Natal nessa breve mensagem, reflexão nessa manhã. E já vou pedir Filipão para colocar na tela para mim. E na verdade essa manhã eu não vou fazer exatamente uma mensagem, exatamente um sermão. Vai ser um sermão misturado com palestra. E eu chamo isso de palestração. Então é uma mistura das duas coisas, ok? Vai ser meio que uma palestração. Porque eu nunca prego usando slides. Eu tenho horror a slides. Mas sempre dou palestra usando slides. Então hoje, como eu estou usando slides, não é exatamente um sermão. É uma palestração. Tá bom? E hoje eu quero dividir essa conversa com você em dois momentos. O primeiro momento, eu queria falar um pouquinho sobre a comemoração do Natal em si. Por que a gente comemora o Natal? E por que esses símbolos são tão importantes? Ou por que eles aparecem na nossa vida e qual o significado deles? Mas essa parte eu pretendo fazer ela bem curtinha, tá bom? E depois eu quero falar com você sobre o real sentido do Natal, que é o segredo do Natal, a grande verdade do Natal, que é a encarnação do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer isso então? Abra lá sua Bíblia comigo, Mateus 1, 21. Nós vamos ler 21, 22 e 23. Eu leio aqui na NVI e peço a você que me acompanhe. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco.
Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã. Fale ao nosso coração, nos instrua pela Tua palavra, pela teologia, pela história da igreja, e que a gente possa aprender um pouco mais, refletir um pouco mais sobre o sentido do Natal, sobre esse momento, Deus, que anualmente o mundo, de um modo geral, dizendo, celebra essa data, Deus. Muitos de maneira confusa, mas nós tentando resgatar o verdadeiro significado, que é nos lembrarmos e celebrarmos o nascimento daquele que é, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais importante, singular, única, que existe, o Senhor Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Sentido do Natal. Quando a gente vai falar sobre comemorar festas natalinas, a gente sabe que nos últimos anos tem se tornado um pouco complicado festejar o Natal, porque vez ou outra você terá alguém questionando radicalmente se a gente deveria ou não celebrar o Natal. Você já leu alguma coisa sobre questionamento? Levanta a mão aí para eu poder ver. Já leu, já ouviu, já foi questionado? Alguém? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Beleza. Todo mundo já foi questionado. Isso faz parte hoje da nossa cultura, mas esse questionamento a respeito de celebrar o Natal não é uma coisa nova. Embora isso talvez tenha se popularizado hoje, a gente vê muito questionamento para lá e para cá. Na verdade, questionamento sobre a celebração do Natal, no dia 25 de dezembro, não é uma coisa nova, uma coisa bem antiga, para dizer a verdade. E o motivo disso é muito simples. É porque a celebração do Natal não é um mandamento bíblico. É verdade. A celebração do Natal não é um mandamento bíblico. A gente não tem nenhum texto na Escritura que nos diga que nós deveríamos celebrar anualmente o Natal. Esse não é um mandamento direto das Escrituras, ok? Como também não é para nós um mandamento direto celebrar a Páscoa. Essas datas, embora façam parte do nosso calendário cristão, e de uma maneira muito geral na cristandade, tanto no Ocidente quanto no Oriente, haja comemoração e celebração de Páscoa, de Natal e até mesmo de outras datas dentro de um calendário litúrgico, essas datas não são mandamentos divinos. Quando a gente diz que não são mandamentos divinos, eu estou dizendo que não existe uma ordenança clara das Escrituras dizendo que anualmente, numa determinada data, nós deveríamos celebrar o Natal. Ok? Nós temos ordenança bíblica, por exemplo, para celebrar a Santa Ceia. E isso sim, nós temos muito claro na Escritura. Nós temos muito claro na Escritura ordenança para que nós possamos congregar. Temos ordenança bíblica para guardarmos o domingo. Temos ordenança bíblica para batizar. Mas nós não temos uma ordenança direta para celebrarmos, por exemplo, o Natal. Então é muito comum você ver cristãos questionando, dizendo, olha, se nós não temos então um mandamento bíblico para celebrar essas festividades, então nós não deveríamos celebrar de modo nenhum. Bom, essa é uma postura e é um pensamento dentro da cristandade defendido por muitos, mas eu entendo que essa postura e essa mentalidade, ela falha em compreender alguns aspectos. Em especial porque não é pela ausência de um mandamento direto de nós celebrarmos o Natal, por exemplo, que necessariamente nós não possamos celebrar datas como o Natal. Porque o Natal, embora não tenha um mandamento direto nas Escrituras, mas o Natal tem um embasamento bíblico para ser celebrado. Qual é o embasamento bíblico da celebração do Natal? O próprio nascimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasceu no tempo e na história. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele nasceu na Palestina, o que hoje nós chamamos, aquela região toda. Ele nasceu, datado na história. Isso já seria talvez um motivo bastante, base bastante, fundamento bastante, para que a igreja do Senhor Jesus, para que os crentes de um modo geral, pudessem escolher um dia no ano e dizer, é importante a gente se lembrar que um dia, na história, no tempo, o Senhor Jesus nasceu. Quando nós levamos muito ao pé da letra essa ideia de que é impossível e nós não deveríamos celebrar o Natal de hipótese nenhuma, eu acho que a gente entra em um grande conflito. Porque, por exemplo, muitas pessoas que criticam radicalmente a ideia de nós separarmos um dia para celebrar o Natal, são pessoas, por exemplo, que não se importam em celebrar um casamento. Faz um casamento, na igreja, oração, bênção, vestidinho branco, lindinho, terno e gravata, novinha. É uma data que também a gente não tem um mandamento direto, percebe?
Na verdade, existem várias celebrações que nós fazemos na vida nossa como igreja, como povo do Senhor, que são fruto da nossa consciência santa e do nosso direcionamento à luz da palavra de Deus, de fazer coisas com bom senso e com sabedoria. Por exemplo, nós celebramos nossos aniversários. E muitas das vezes transformamos a celebração dos nossos aniversários num culto. Chamamos irmãos em Cristo, oramos, cantamos, pedimos a oração às vezes de um ministro do Evangelho, de um pastor, ou mesmo de algum irmão que possa ser ali um instrumento de Deus. Nós celebramos, por exemplo, bodas de casamento, não é? Fazemos festa, às vezes até celebramos a cerimônia de novo. Quando, por exemplo, um casal completa 25 anos de casado, ou 50, datas importantes e muito bonitas, que a gente reúne pessoas que amamos, celebramos aquilo, criamos uma festividade, trazemos e buscamos a bênção de Deus sobre nós, coisas desse gênero. Ou seja, uma liberdade cristã baseada na nossa consciência fundamentada e iluminada pela palavra de Deus, que nos possibilita, sim, ter uma série de celebrações e comemorações que não se tornam prioridade na vida da igreja, não são dias santificados, não são dias em que nós estabelecemos eles como santos ou coisas desse gênero, mas que nós simplesmente escolhemos para celebrar coisas importantes para nós. Coisas que nós julgamos tão relevantes, como, por exemplo, nos lembrarmos da morte do Senhor Jesus, na Páscoa, celebrarmos a sexta-feira da paixão, o domingo da ressurreição, não tornando a sexta uma sexta de fato santa, única, um dia santificado, ou mesmo o dia 25 como um dia... Não é essa a ideia. Só existe um dia separado pelo próprio Deus para que nós pudéssemos adorá-lo, e esse dia é o dia da ressurreição, esse dia é o domingo. Mas é sensato, é justo, é importante que a gente possa celebrar essas datas. Isso faz parte da nossa vida temporal. Nós que aprendemos a contar o tempo, nós que mediamos a nossa vida por datas, por comemorações, por celebrações, nós vivemos mês a mês, não é? Dia a dia, semana a semana. Nós somos seres temporais, pessoas que contam o tempo e celebram o tempo. Isso faz parte da nossa vida. Mas uma crítica muito comum que acontece na história é o que eu coloco aqui para vocês no primeiro slide. Muitas pessoas são contra a celebração do Natal, porque na história da igreja ficou muito comum uma vinculação da ideia de que a celebração do Natal começou com uma espécie de absorção da igreja de uma mentalidade pagã. Algumas pessoas passaram a defender a ideia de que o Natal surgiu porque os romanos tinham festas de inverno que eram celebradas em meados de dezembro, em especial a festa da Saturnália, que começava no dia 17 e durava 7 dias. E ao terminar daqueles 7 dias de comemoração da Saturnália, em adoração a deuses pagãos, eles celebravam então o solstício de inverno, e o imperador havia definido o dia 25 de dezembro como a festa do sol invicto. O inverno estava vencendo, o inverno rigoroso, e agora o sol começava a nascer, então era motivo para celebrar o sol, celebrar o fim do inverno. Essas festas, você já deve imaginar, dentro do mundo pagão, elas não eram nada crentes. Eram festas regadas a muita iniquidade, a muita imoralidade sexual, e a uma série de práticas que a igreja rejeitava. Alguns, então, têm a ideia de que, tardiamente, por volta do 4º, do 5º, 6º século em diante, a igreja, de alguma maneira, absorveu essa data como uma forma de dizer: nós não vamos celebrar essas coisas, nós queremos dar uma nova roupagem, e nós queremos, então, passar a celebrar o nascimento do Senhor Jesus, celebrar o advento. Então, de alguma maneira, nessa teoria ou nessa perspectiva histórica, a ideia de que o Natal surge como uma tentativa da igreja de romper com essas datas, como a festa da Saturnália, por exemplo, e outras festividades que aconteciam no inverno, e dizer: nós queremos celebrar outra coisa. Alguns, então, vão rejeitar a nossa celebração contemporânea do Natal, dizendo: olha, a gente não deveria celebrar o Natal, porque, na verdade, o Natal é uma forma da igreja ter se apropriado de ícones e elementos pagãos, e isso é contra a vontade de Deus, a gente deveria abandonar isso. Isso não deveria ser cultuado, isso não deveria ter sido feito, a igreja não deveria ter incorporado nenhum desses símbolos, e então alguns entendem que a gente precisa rejeitar completamente isso. Vale dizer que essa rejeição não é rejeição apenas contemporânea, tá? No século XVII, por exemplo,
o movimento puritano, do qual nós temos grande parte, porque é a base e o fundamento da própria tradição presbiteriana. Os puritanos, de uma maneira geral, como uma reação à influência do catolicismo e do anglicanismo, a religião na Inglaterra naquele período, rejeitaram praticamente todas essas práticas, dentre elas o próprio Natal. Embora os reformados não sejam unânimes a respeito disso, e reformados holandeses, por exemplo, e dentre outros, sempre mantiveram uma visão um pouco diferente dos seus irmãos ingleses dentro da tradição reformada. Essa rejeição é uma rejeição antiga, não é tão nova assim quanto a gente imagina. Agora, o que chama a nossa atenção é que a discussão a respeito do surgimento da comemoração do Natal no seio da igreja é uma discussão muito complexa, historicamente falando. Ela é muito complexa porque quando você vai estudar a história do surgimento do Natal, das origens do Natal, você percebe que é quase impossível fechar questão a respeito de como o Natal de fato se originou. É muito difícil. É muito difícil rastrear exatamente quando é que a igreja começou a lidar com essa celebração, lidar com essa comemoração. Os primeiros cristãos começaram a aceitar essa ideia. Muitos autores hoje, contemporâneos, e eu trago para vocês uma discussão muito recente, começam a demonstrar que, na verdade, é bem possível que a data do dia 25 de dezembro não tenha nada a ver com as comemorações pagãs de Roma. Autores, hoje, pesquisando a história da igreja, têm demonstrado que é bem possível que a data do dia 25 de dezembro seja realmente uma criação 100% cristã e nada tem a ver com uma reação da igreja ao paganismo. Deixa eu mostrar isso para vocês de maneira bem simples. Por volta de 200 depois de Cristo, pode colocar na tela, um teólogo chamado Tertuliano de Catargo observou que Jesus morreu no dia 14 de Nisan, o que era basicamente o dia 25 de março. Lembra que no início da história da igreja, nos primeiros séculos, os primeiros 4 séculos, a igreja estava mais enfaticamente preocupada em tentar rastrear qual era a data exata da morte de Jesus, não tanto do seu nascimento. Tertuliano, por exemplo, era um dos que defendia a ideia de que possivelmente Jesus tinha morrido no dia 14 de Nisan, que dava dia 25 de março no nosso calendário. E é interessante porque naquele período, tanto na igreja no Ocidente quanto na igreja oriental, havia uma tradição que muito possivelmente veio do judaísmo, da ideia de que profetas, grandes profetas, tinham experimentado o dia da sua morte no mesmo dia da sua concepção. No mesmo dia em que sua mãe havia ficado grávida desse bebê, que seria um profeta. Então a lógica deles era de que basicamente, se Jesus havia morrido então no dia 25 de março, muito possivelmente Maria também havia recebido Jesus no seu ventre no dia 25 de março. Essa data, dia 25 de março, seria então a data tanto da morte de Jesus na cruz, quanto do fato de Maria receber no seu ventre o Senhor Jesus. Essa era uma tradição, tá? Muitos cristãos acreditavam nisso. A gente tem relatos de teólogos, como por exemplo o próprio Agostinho de Hipona, referindo-se a essa data desta maneira. Qual que era a lógica então? Se Jesus havia sido semeado ali no ventre de Maria no dia 25 de março, a lógica era, conte 9 meses e você tem o dia do seu nascimento. 25 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se ele então entrou no ventre de Maria no dia 25 de março, então ele teria nascido no dia 25 de dezembro. Essa possivelmente é de fato a origem dessa data celebrada pela igreja. É debatível isso? Sem dúvida nenhuma. As discussões históricas são tensas, é verdade, mas essa é sem dúvida nenhuma uma grande e importante vertente sobre por que esse dia era tão importante. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, por mais que discutir a respeito das origens históricas do Natal seja algo complexo, e realizado inclusive em nível acadêmico,
A gente precisa lidar com o fato de que, de qualquer maneira, pelo menos a partir do quinto ou sexto século, a igreja, de um modo geral, entendeu que fazia sentido sim celebrar o Natal. Que fazia sentido sim celebrar o dia do nascimento do Senhor Jesus. Mesmo no âmbito da reforma, por exemplo, você tem grandes teólogos como João Calvino, entendendo que fazia sentido sim você celebrar uma data como essa. Porque fazia parte das lembranças importantes da vida da igreja. É interessante que algumas pessoas costumam dizer que datas não são importantes. Possivelmente você já ouviu alguém falando assim, não faz sentido a gente celebrar o Dia das Mães, porque todo dia é o Dia das Mães. Mas é engraçado que normalmente a pessoa que diz isso é a pessoa que não celebra o Dia das Mães, então dia nenhum. Porque se Dia das Mães não é dia nenhum, então você nunca vai dar um abraço mais apertado do que dirá um presentinho. Sem dúvida nenhuma, a igreja abraçou essa tradição e passou a celebrar isso. Ao longo dos anos, especialmente no século XVIII em diante, várias tradições foram acrescentadas à celebração do Natal. Basicamente, a maior parte das tradições que a gente tem, elas vieram do mundo germânico. Elas vieram da tradição germânica e elas foram sendo adotadas, incorporadas na igreja, em especial a partir do século XVIII. Nos séculos seguintes, isso chega aos outros locais de uma maneira muito abundante, chega aos Estados Unidos, e essa celebração mais tarde se torna uma celebração para o mundo inteiro. Eu queria apenas mencionar algumas dessas tradições e o significado cristão que foi dado a elas. Era muito comum, por exemplo, no mundo antigo, famílias levarem árvores para casa e celebrar a árvore, celebrar alguma festa, enfeitar seus lares com pequenos cipestres e árvores. Mas a igreja se apropriou, por exemplo, da tradição de trazer uma árvore para casa e decorá-la para celebrar o nascimento de Jesus. A ideia de levar uma pequena árvorezinha para casa, muito possivelmente remonta lá ao século XVI, na Alemanha, e a ideia dos cristãos era de alguma maneira, trazer essa árvore para que ela pudesse ser um lembrete a respeito da árvore da vida. Existiam festas que eram celebradas sobre Adão e Eva, festas sobre o jardim do Éden. E então, muitos cristãos passaram a cultivar essa prática de trazer uma árvore para dentro de casa. A ideia era lembrar da árvore do jardim, a ideia era lembrar que Jesus era o rebento de Jessé, de que Jesus é como esse rebento que cresce de uma árvore que foi podada em Israel. Era uma espécie de expectativa de trazer esse senso de esperança e de permanência para um símbolo do Natal. A árvore sempre verde, esse verde perene, para lembrar da esperança de uma árvore que não murcha, de uma árvore que não perde sua cor. O seu formato triangular, para que ele pudesse lembrar que tudo aquilo aponta para o céu, aponta para Deus e nos lembra também da Trindade. Foram significados atrelados que a própria igreja foi dando a esses elementos e foi incorporando. Normalmente era colocado na ponta dessas árvores, e até hoje nós fazemos isso, também uma estrela. E essa estrela aponta para o nascimento do próprio Senhor Jesus, como por exemplo Mateus capítulo de número 2, versículo de número 12. Enquanto as luzes representam aquele que é a luz do mundo, aquele que veio para dissipar as nossas trevas e nos tirar da escuridão do pecado, a estrela representa o próprio Senhor Jesus. E foi assim que a igreja foi incorporando esses significados. É possível que essas luzes tenham sido inseridas na tradição como uma espécie de forma de trazer essa ênfase da luz de Cristo, e é possível que isso tenha acontecido especificamente na época da Reforma. Existem algumas dessas tradições que são atreladas a Martinho Lutero, embora a gente não tenha muita certeza se de fato foi isso que aconteceu. Quando a gente está no campo da história, gente, a gente está lidando com possibilidades e algumas incertezas sobre tradição. Foram colocadas também nessas árvores bolas decorativas, bolinhas brilhantes. No início, muitas famílias colocavam frutas e não bolas. Não tinha essas bolas bonitinhas de vidro ou de plástico que a gente tem hoje todas decoradas. Era comum que as famílias colocassem frutas. Era comum, por exemplo, que uma família pegasse uma laranja bem grandona e fizesse um corte nessa laranja bem fininho e colocasse uns cravinhos nela, pendurasse então com um lacinho e colocasse na árvore. Ela trazia um cheirinho agradável, cheirinho de laranja misturado com cravo.
A laranja ia ressecando ao longo dos dias, e ela ficava ressecada, mas ainda em formato circular, e decorava a árvore. Era comum. Era muito comum. Hoje nós somos um pouco mais sintéticos, não é? Nossas bolinhas são bem sintéticas. Mas é interessante porque, na tradição da igreja, essas bolas decorativas representavam os frutos da árvore. Remontavam à tradição do Natal de partilhar alimentos e frutas. E é possível que muitos cristãos colocassem como uma ideia de representar o fruto do Espírito. Como se cada uma daquelas bolas decorativas fossem para nos lembrar de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e por aí vai. Além disso, também é muito comum na tradição do Natal a entrega de presentes. E talvez essa seja uma das tradições mais antigas vinculadas ao Natal. Essa tradição ela começa pela obviedade de que o próprio Senhor Jesus recebe no seu nascimento presentes. E a igreja foi desenvolvendo ao longo dos séculos, não nos primeiros séculos, mas posteriormente, quarto, quinto, sexto século em diante, essa tradição de o Natal ser marcado pela presença de presentes. Presentear outras pessoas. Essa tradição possivelmente ficou mais forte, mais firme, mais fixa, como eu já disse, no século XIX, de 1800 para frente. Mas, de qualquer forma, o presentear lembra essa ideia de receber o maior e mais valioso presente dos céus, que é o Senhor Jesus. E essa ideia de nos presentearmos a nós mesmos, de partilharmos presentes com as pessoas que amamos, de aquilo que nós temos, nós tirarmos um pouco do que é nosso e doarmos para outras pessoas. É lógico que há sempre o perigo do materialismo e do consumismo, e é interessante porque a igreja apresentou críticas a esse consumismo desenfreado desde muito atrás. Você tem registros de padres e pais da igreja já criticando um consumismo desenfreado mesmo entre cristãos. E por último, nós temos ainda as grinaldas, que devido ao seu formato circular, lembravam e simbolizavam a eternidade, o ciclo da vida, a esperança sem fim, a ideia de que as promessas de Deus são eternas para nós. Os frutos, aquilo que Ele nos dá. Elas começaram a ser usadas no Natal, penduradas como uma coroa de flores, sem início e sem fim, como esse círculo contínuo que representava o próprio Deus. Bom, quando a gente olha para toda essa tradição, a gente precisa chegar a uma conclusão bem simples. De que todos esses elementos que fazem parte da celebração do Natal são elementos que foram construídos ao longo dos séculos pela própria igreja, que foram ganhando sentido e algum significado à medida que a igreja ia se apropriando deles. Isso é importante a gente ter em mente porque faz-nos pensar que o Natal não é obrigatoriamente algo que deve ser celebrado por todas as famílias da mesma maneira. Nós jamais deveríamos desprezar, nem criticar, nem sermos duros, por exemplo, com famílias que não desejam celebrar isso. Com famílias, por exemplo, que não acham, talvez, nenhuma graça em enfeitar suas casas com uma árvore de Natal ou coisa semelhante. Isso não é um mandamento escrito da Escritura. Isso não é um elemento obrigatório para nós. Isso não é algo que, se nós não fizermos, nós estaríamos em pecado. Mas, por outro lado, também é de muito bom senso da nossa parte que nós não assumíssemos uma postura aguerrida, hostil, quase bélica, de criticar qualquer pessoa que faça uso desses símbolos. Porque, embora eles não sejam um mandamento específico das Escrituras, mas faz parte da forma como nós festejamos e nos lembramos das coisas que nos importam. Como uma aliança que a gente põe no dedo para nos lembrar do compromisso de um casamento, como um culto de ações de graças que a gente faz para celebrar o ministério frutífero de alguém no meio da igreja. Como, por exemplo, um culto de ações de graça, como muitos celebraram agora, há pouco tempo, não é? E tantas outras manifestações de louvor, de apreço, de bendizer o nome do Senhor, que fazem parte da nossa vida. Nós deveríamos ser cautelosos também de não criticar pessoas que queiram celebrar o Natal usando esses símbolos. E fugir dessas grandes polêmicas que existem. Mas em terceiro lugar, e eu quero terminar essa primeira parte com isso, eu queria dizer a você, se você vai celebrar o Natal, se você vai decorar a sua casa,
Se você vai colocar pisca-pisca para tudo quanto é lado, e se você vai querer colocar uma árvore bem bonita e frondosa lá no meio da sua sala, encher de bolinhas e chamar as crianças para poder celebrar aquele momento, então eu queria te dar talvez a mais importante informação ou a mais importante exortação nessa manhã. Torne a sua celebração do Natal o mais cristocêntrico possível. Torne a sua celebração do Natal um meio e um instrumento para que no meio da sua casa, no meio da sua família, Cristo seja, de fato, a personagem mais importante. Que Cristo seja lembrado. Fale sobre isso. Aproveite essa ocasião para ler mais os textos da Bíblia que falam sobre o nascimento de Jesus. Ore, celebre, faça um plano de leitura com a sua família. Se tem filhos pequenos em casa, colora com eles, desenhe, lembre dos feitos do Senhor, lembre da história do Natal, lembre do nascimento do Senhor Jesus. Se vai partilhar presentes, fuja do consumismo, faça isso como doação, com graça, com simplicidade. Às vezes não é o preço de um presente, mas a singularidade e o amor expressado em cada um deles. Às vezes os presentes nem serão comprados nos nossos Black Fridays por aí, que tanto querem nos fazer consumidores desvairados. Às vezes serão presentinhos feitos por nós mesmos, cartinhas pelas crianças espalhadas dentro de casa, ou mesmo um amigo oculto feito com a família que você tanto ama. Transforme isso num momento de comunhão, transforme isso em uma festividade que verdadeiramente nos lembre da centralidade de Cristo na nossa vida. Porque de fato, e a gente deveria talvez baixar a guarda com relação a isso, muito da crítica que tem sido feita à nossa comemoração do Natal tem razão de ser. Porque, de alguma maneira, nós acabamos perdendo muito do significado cristão do que é o Natal. Nós acabamos tornando o Natal apenas uma festa, muito iluminada, muito gostosa, para reunirmos família, comermos coisas diferentes e gastarmos muito dinheiro. É muito comum, mesmo em lares cristãos, ninguém nem se lembrar que o Natal é sobre o nascimento do Senhor Jesus. Então, se você vai celebrar, se essa data vai ficar marcada na sua casa, então marque essa data como uma data que te lembre, e lembre sua família, e lembre sua casa, sobre o nascimento mais glorioso de todos, o nascimento do Senhor Jesus. E agora eu quero te falar algumas coisas sobre isso, e nós vamos terminar com isso, ok? Então acompanhe comigo agora no slide, o sentido glorioso do Natal. O texto que nós lemos, já pode passar para mim, Grilo? Nos lembra que a virgem recebe uma promessa, ou que havia uma promessa a respeito de uma virgem. Queria conceber e dar à luz um filho, e esse filho seria chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:21 traz à tona essa promessa do Antigo Testamento. O cumprimento do nascimento, o nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa que foi dada pelo próprio Deus, de que o Senhor Deus, o próprio Deus, iria se manifestar entre nós, se fazendo homem. João 1, versículo de número 14, olhe só aqui na tela comigo. Pode passar. João 1,14 nos lembra que o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós, e nós vimos, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o grande sentido e o sentido glorioso do Natal é a respeito do fato de que Jesus se fez homem, de que Jesus veio habitar entre nós. Não é tanto sobre essa ideia de o menino Jesus, embora de fato Jesus tenha sido menino, mas sobretudo sobre a encarnação do Verbo de Deus, do fato de Deus ter se feito carne e habitado entre nós. E essa é uma glória grandiosa. Deixe-me citar para você um texto um pouquinho maior. Hebreus capítulo de número 2, versículos 14 a 17. Ficou meio pequenininho ali, mas é para testar a sua capacidade de ler à distância. Olha o que diz esse texto. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário, preste atenção nessa parte, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo.
Irmãos, o que o autor de Hebreus está dizendo é que o nascimento do Senhor Jesus não foi algo ocasional, não foi algo que simplesmente aconteceu, mas era algo que devia acontecer, para que o Senhor Jesus pudesse se compadecer de nós. Porque se Deus quer nos salvar, trazendo a ira que cabia ao meu pecado e ao seu pecado sobre um homem, que homem seria esse capaz de suportar toda a ira de Deus? Quem é que entre nós poderia pagar pelos pecados de todos nós? Que homem seria esse? Será que eu seria capaz? Será que você seria capaz de receber toda a ira de Deus pelo pecado de todos aqueles que Ele decidiu salvar? Não, irmãos. Era preciso alguém que fosse semelhante a nós, ou que se fizesse semelhante a nós, mas que ao mesmo tempo fosse completamente distinto de nós. O próprio Deus teve que se fazer homem para que Ele pudesse carregar a ira de Deus sobre Ele e ser de fato o nosso Salvador. Algumas coisas que eu queria que você guardasse sobre a glória da encarnação. A primeira delas, pode colocar para mim, é que Cristo assumiu a nossa natureza humana sem mudar nada na sua essência essencial. Sem mudar nada no seu ser essencial, na sua natureza essencial, perdão. Ou seja, Jesus se fez homem, mas Jesus não deixou de ser Deus. Há muita gente que às vezes pensa que quando Jesus assumiu a nossa natureza humana, Jesus deixou de ser Deus. Deixou a sua divindade no céu, deixou toda a sua glória, todo o seu poder, e Ele veio a ser apenas um ser humano. Não, não é isso que a Bíblia diz. Jesus esvaziou-se do seu, digamos assim, daquele manifestação de todo o seu poder, se fazendo servo e se humilhando para habitar entre nós, mas não deixando de ser Deus. Abdicar de uma posição não é necessariamente perdê-la. Deixar a glória eterna e se fazer homem não é deixar de ser o próprio Deus. Jesus então se faz homem sem deixar de ser o próprio Deus. A encarnação, irmãos, não envolveu Jesus ter assumido uma pessoa que já existia. Algumas ideias na história da igreja foram vinculadas da seguinte forma: quando Jesus se fez homem, Jesus não virou gente de verdade. O que Jesus fez foi o seguinte: Maria estava grávida, ela ia ter um bebezinho, vamos chamar esse bebezinho de Jesus. Ok? Jesus. E aí Jesus, que é o próprio Deus, veio e fez um combinado ali com Maria e José, dizendo o seguinte: durante 33 anos, eu e o Jesus vamos fazer um combinado. Ele finge que é eu finge que sou ele. Beleza? Não é isso que acontece, gente. Jesus não são duas pessoas. Jesus não é uma pessoa humana, o Jesus, e uma pessoa divina, o Jesus. Jesus se fez homem. Ele assumiu de fato a natureza humana, com todas as suas características. Isso não é surpreendente? Se você não acha, uau, é difícil te surpreender. Eu acho isso muito surpreendente. Como o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. De tal maneira, em terceiro lugar, que eu queria que você guardasse, as duas naturezas de Jesus, ou as duas naturezas de Cristo, se mantiveram inalteradas. Cada uma delas tinha suas características. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Por que isso é importante? Porque na história da igreja, heresias foram levantadas dizendo que a natureza de Jesus humana juntou com a natureza divina e saiu um negócio diferente. Mas não é isso que acontece. A natureza humana não junta com a natureza divina e vira um negócio meio super-homem. É muito comum, inclusive, a gente falar que Jesus é o nosso super-homem, não é? A gente tem até umas camisas com o escudo do super-homem e um J no meio. É bonitinho, mas é errado. É bonitinho, mas é errado. Porque o Clark Kent, o super-homem de verdade, ele não é nem exatamente homem, nem exatamente Deus. Por exemplo, se você der um tiro no super-homem, a bala não faz efeito. Mas quando Jesus recebeu chicotadas, ele sangrou. Deu para perceber? Quando Jesus ia da Galiléia para a Judéia, Jesus ia andando. O super-homem iria possivelmente voando. Só tinha um negócio que o super-homem normalmente não gostava: criptonita. Não é? Chegou a criptonita, deu ruim para ele.
Mas Jesus não é assim. Jesus é 100% homem. Jesus, quando chegou perto do poço de Jacó, sentiu sede, pediu água para uma mulher samaritana que estava lá. Jesus, quando estava próximo da sua morte, diz, desde agora minha alma está agoniada. Jesus, quando subiu no monte, no Getsêmani, e subiu sozinho para o lugar mais alto, deixando seus discípulos orando, ou dormindo, na verdade, Jesus chorou profundamente e suou sangue. Tamanha era a apreensão da sua própria morte. Jesus tinha uma natureza humana real, e não uma natureza humana fake. Quando Jesus estava dormindo na polpa do barco, no mar da Galileia, enquanto a tempestade balançava o barco de um lado para o outro, Jesus não estava fingindo que estava dormindo, gente. Jesus estava dormindo de verdade. Tem gente que lê esse texto pensando assim, Jesus devia estar fingindo e pensando com ele mesmo. Vou fingir que eu estou dormindo só para testar esses discípulos. Na hora que eles estiverem no auge do desespero, o que foi, gente? Não, gente, Jesus estava dormindo de verdade. A Bíblia diz que ele estava cansado. Porque Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Isso é importante. Olha só o que a Confissão de Fé de Westminster diz sobre isso. Acho bastante interessante, eu queria te lembrar. Essa é a nossa confissão. Olha o que ela diz. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, sendo verdadeiramente, ou sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual ao Pai, quando chegou o cumprimento do tempo, tornou ou tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Complexo? Complexo, mas ao mesmo tempo simples. Porque o que esse texto está dizendo é que Jesus possui a mesma substância do Pai. Ele não é Deus? O Pai, lembra? Nós somos trinitarianos, não é? Todo mundo aqui é trinitariano? Amém? Beleza? Então tá. O mesmo Deus, quantas pessoas? 3. Quantas essências eles têm? Os 3. Uma essência. 3 pessoas. Ok? 3 essências diferentes? Pé, heresia. Ok? 3 deuses diferentes? Pé, heresia também. O que não é heresia? Mesma substância. 3 pessoas diferentes. Como entender isso? Bem-vindo ao clube. Tem só 2000 anos que a igreja está escrevendo sobre esse negócio? Só uns 2000 anos. De levinho. De levinho. Tá? Complicadérrimo. A gente custa entender como é que nós mesmos funcionamos. Não é? E você só tem alma, espírito, alma e corpo. Imagina entender a Trindade em toda a sua complexidade. A gente sabe que é isso. Como funciona detalhes lá dos 3, aí, meninos, só os 3. Como diz a própria Escritura, só o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Não dá, isso aí não é um negócio para nós. Mas na Trindade a gente vai entender, né, pastor? Negativo. Porque na Trindade você não vira Deus, você vai continuar sendo gente. E gente tem cabeça pequena, e cabeça pequena não cabe o infinito inteiro. Entendeu? Infinito não cabe no finito. Então tem um monte de coisa que nós não vamos entender, mesmo na glória, graças a Deus que não vamos entender. É muito complicado para nós. A gente ia passar a eternidade inteira pensando, tendo aula sobre Trindade todo dia. 1 bilhão de lições sobre a Trindade. Trindade, volume 1. Trindade, volume 1 bilhão, 300 milhões. Você ia ficar a eternidade toda tentando entender isso. Mesma substância do Pai. Mas quando chegou no cumprimento do tempo, o que Jesus fez? Ele tomou para si uma natureza humana. Uma natureza humana incompleta. Jesus pegou só uma casquinha. Jesus fez assim, ele chegou, falou, eu vou encarnar. Pegou uma roupa de homem, vestiu e apareceu lá em Belém? Não. Jesus assumiu uma natureza humana completa. É por isso que Jesus nasce como um bebê. Nossa, mas Jesus nasce como um bebê? Então quer dizer que Jesus tinha limitações humanas? Exatamente. Ou você acha que quando Jesus nasceu do ventre de Maria, Jesus já saiu do ventre e falou, ei mãe, tudo bem? Eu sou o Redentor, vim para te salvar. Não foi isso que aconteceu, gente. Jesus nasceu por auxílio possivelmente de uma parteira. Nasceu de parto normal, sem peridural em Maria. Maria sentiu todas as dores. Teve conversa não. Teve que cortar cordão umbilical. O cordão de Jesus, o toquinho, teve que cair. Deve ter demorado uns 15 dias. E nem tinha álcool 70. Nem tinha álcool 70.
Maria devia amarrar umas faixas lá, igual a gente fazia antigamente, não é? E colocar umas folhas de alguma coisa, que alguém, talvez a prima dela, fala assim, põe a folha tal, que com João Batista deu certo. Isso aí eu estou, assim, fictício, ok? Só estou tentando te fazer perceber que Jesus nasce como um homem, normal, uma criança. Jesus precisou aprender, gente, a falar hebraico, aramaico, possivelmente. Com quem? Com José e Maria. Aprendeu as primeiras palavrinhas e foi falando. Você acha que a primeira palavra que Jesus falou, quando ele aprendeu a falar, foi Yahvé vive? Não, ele deve ter aprendido a falar Abba. Que era papai. Abba, Abba, Abba. Saiu falando em casa e andando, caindo no chão. Jesus nasceu como um homem de verdade. Ele foi crescendo e aprendendo, e crescendo e aprendendo, e crescendo e aprendendo, como diz Lucas. Lucas nos diz que Jesus crescia em maturidade e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele era de fato homem. Deixa eu mostrar para você rapidamente, sem a gente abrir todos os textos, a não ser que o grilo seja muito rápido, e eu ponha ele à prova para poder abrir, sem querer forçar nada, nem instigar o irmão a ir no máximo da sua capacidade. Se não der, não precisa, grilo. Não quero te pressionar publicamente. Algumas provas bíblicas sobre como Jesus era identificado como homem. Jesus nasceu de nascimento virginal. Lucas 2, versículo 7. Ele nasceu de uma mulher. Simples assim. Jesus não nasceu de uma gosma cósmica que caiu do céu e nasceu um filho de Deus. Não. Jesus nasceu de uma mulher. Lucas 2, 7. Jesus possuía um corpo humano como qualquer outra pessoa. Lucas 2, 40. Lucas 2, 40 diz que Jesus possuía um corpo humano como qualquer pessoa. Ninguém olhava para Jesus e falava, menino esquisito, esse menino veio do céu. Não, os meus olhavam, Jesus, filho de José, Maria. Menino. Só isso que o pessoal falava. Jesus possuía uma mente humana. Lucas 2, 52. Jesus tinha que aprender as coisas pelo mesmo processo que a gente. Jesus tinha que ler, tinha que aprender. Jesus lia a Bíblia, lia a Torá, pegava os pergaminhos em casa, ia aprendendo, decorando, memorizando. Jesus possuía uma alma humana e emoções humanas, como, por exemplo, João 12, 27. Jesus fala sobre sua alma amargurada, sobre a angústia no seu coração. Jesus passou por experiências normais na vida humana, como João 4, 6. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu sono, porque Jesus possuía uma natureza humana completa. As pessoas próximas de Jesus consideravam Jesus como ser humano, como, por exemplo, João 6, 41, 42. As pessoas olhavam para Jesus e falavam, Jesus, gente, normal. Beleza. Ninguém olhava para Jesus e falava assim, nossa, a não ser quando ele manifestava seu poder e a sua glória. Em momentos como esse, discípulos como Pedro davam 2 passos para trás e diziam, quem é esse? Quem é esse que até os ventos lhe obedecem a palavra? Quem é esse? Que pessoa que é essa? Mas perceba que o estranhamento era exatamente pelo fato de que o tempo todo eles estavam do lado de alguém que era homem. Mas de repente, um poder sobrenatural se manifestava e havia um estranhamento dizendo, algo diferente. Algo diferente. Porque Jesus é 100% homem, mas Jesus também é 100% Deus. Agora volta nos slides para mim, Grilo. Pode passar um pouquinho para o slide que diz, Jesus se fez homem, mas sem pecado. Porque a grande beleza da encarnação é que Jesus se fez homem como nós somos, mas Jesus não carregou sobre si o nosso pecado. Essa é a distinção. Essa é a grande diferença. Jesus nasceu em um corpo humano, em um mundo afetado pelo pecado, mas Jesus nasceu sem pecado. E Jesus nunca pecou. Ele não tinha limitações pecaminosas e o pecado não dominava o seu coração, nem por tentações que supostamente poderiam vir de dentro, porque elas não vinham, mesmo nas tentações que vinham de fora. Porque Jesus era reto e justo em todos os seus caminhos. E por isso ele pôde ser o perfeito cordeiro para ser entregue por mim e por você. O justo que se deu pelos injustos. Olha como a Bíblia trata isso. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca conheceu o pecado. Nunca. Nem por um segundo sequer.
Não havia nenhum tipo de inclinação pecaminosa no seu coração. 1 Pedro 2, 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nenhum. Ou Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, sem cair em tentação, sem ceder. Ou mesmo Hebreus 7,26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele é perfeito, ele é santo, ele é imaculado. Ou 1 João 1, versículos 5 a 8. E essa é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus não apenas não tem pecado, mas é aquele que nos purifica de todo pecado. Então eu quero terminar dizendo a você, se Cristo não tinha nenhum pecado, a forma como Cristo lidou com o nosso pecado é a grande beleza e a grande verdade do Evangelho. Olha essas 3 verdades que eu queria colocar na tela para você guardá-la no seu coração. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós, judicialmente. O que isso quer dizer? Ele assumiu o nosso pecado. Ele se colocou no nosso lugar. O castigo que deveria estar sobre nós, estava sobre ele. Porque os pecados que em nós deveriam ser punidos, foram punidos nele. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Os pecados de Jesus não eram dele, eram nossos. Percebe? Segundo, eticamente, Jesus sempre esteve livre de toda depravação do pecado. Jesus não participou de Adão como eu e você. Jesus não pecou em Adão, pelo contrário, ele é o segundo Adão. Se em Adão a nossa vida foi de mal a pior, no segundo Adão a nossa vida é transformada. Se no primeiro Adão eu e você compartilhamos do pecado, no segundo Adão, que é Jesus, nós compartilhamos da vida eterna. 3. A Escritura nos apresenta Jesus como essa pessoa em quem todo o ideal da santidade, da perfeição se realizou. De tal maneira que eu e você precisamos imitar Jesus, sermos imitadores de Jesus e seguimos a Ele de todo o nosso coração. Eu quero terminar aqui dizendo a você que o grande segredo do Natal, então, é sobre a encarnação do Verbo de Deus. A beleza do Natal é essa. O motivo da gente celebrar, da gente agradecer, da gente louvar ao Senhor, é porque de fato, no tempo e na história, ou na plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. E eu poderia dizer que o significado do início da vida de Jesus se encontra no final da vida dele. Porque Jesus se fez homem para que ele pudesse morrer por mim e por você. Ele se fez homem para que ele pudesse ser o nosso sacrifício vicário. Ele se fez homem para que ele pudesse ser o nosso Salvador. O fim é que dá sentido ao início. É por isso que para nós, sempre lembrar da Páscoa nos conecta com o Natal. E sempre celebrar o Natal nos conecta com a Páscoa. Porque ele morreu por nós. Mas para que ele pudesse morrer, ele nasceu como um de nós. E ele nasceu como um de nós. Mas o propósito do seu nascimento é para que ele pudesse ser um sacrifício salvador por cada um de nós. Ele cresceu, viveu como homem, foi sacrificado na cruz como homem, sangrou como homem, morreu como homem. Mas ressuscitou ao terceiro dia, cheio de glória e poder. Porque mesmo sendo homem, ele é igualmente Deus. E nós adoramos ao Senhor Jesus. Deus, homem. Homem e Deus. As duas naturezas, perfeitas, inalteradas, misteriosas para nós. Mas esse é o Senhor Jesus que nós adoramos. O
O Senhor Jesus para nós não é apenas um homem sábio, nem um Deus distante, mas um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória do único Filho do Pai. Que nesse Natal você possa celebrar e se lembrar então do nascimento glorioso do Senhor Jesus. Se na sua casa você vai ter árvores e bolinhas coloridas e coisas essas simbolicamente para te lembrar e trazer à memória algumas coisas importantes, isso vai caber a você decidir em paz. Mas, sem dúvida alguma, nós precisamos nos lembrar diariamente, dominicalmente, semana a semana, dia a dia, de que o acontecimento mais importante da história foi que o nosso Deus se fez homem e veio habitar entre nós. E o seu nome é Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo de todos os seus pecados. Que o seu Natal esse ano seja muito cristocêntrico. Que o seu Natal esse ano seja sobre Jesus. Não perca o foco. Não se empolgue com as luzes e com as festividades. Não foque apenas nos presentes e nas celebrações. Lembre, nosso Natal é sobre o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar terminando essa manhã juntos. Vamos terminar celebrando ao nosso Deus e bendizendo a Ele. As crianças vão ter um tempinho de ensaio aqui agora, não é isso, Du? Um tempinho breve de ensaio, então peço a você, papai e mamãe, que espere um pouquinho, tá bom? Nós vamos terminar esse momento juntos nessa manhã louvando ao Senhor. Deus bendito, nós te adoramos, bendizemos ao Senhor. E queremos, ó Deus, celebrar o Natal como de fato esse dia glorioso que nos lembra sobre o Senhor Jesus. O dia de Cristo, um dia para nos lembrarmos da encarnação, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, um dia para ser celebrado. Deus, 25 de dezembro, apenas uma data, mas uma data em que nós tomamos também como uma forma de nos lembrarmos desse dia tão importante que aconteceu na história. O dia que o Senhor, oh Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, se fez homem e nasceu da Virgem Maria. Um dia para ser celebrado, lembrado, porque nesse dia nasceu o nosso Redentor. E o seu nascimento apontava para a sua morte. Morte carregada de vergonha, mas ao mesmo tempo em que se manifestou a glória e o poder daquele que ressuscitou, que se tornou vencedor sobre principados e potestades e nos deu a salvação eterna. Nós te louvamos e te bendizemos, e que nesse ano, Deus, de maneira ainda mais enfática, o nosso Natal seja um Natal sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus. Te louvamos e te bendizemos. Amém. Amém.